Boa tarde, gente querida. Espiem este lugar. Há um vilarejo aqui que sopra vento, que traz a harmonia da natureza e que faz um convite para que você fique aqui agora com a gente para desocupar um pouquinho aquela mente tagarela que de vez em quando te incomoda. Eu estou aqui no quintal delicioso da Serafim Adega, sendo recepcionado aqui de uma forma muito carinhosa. E hoje eu convido para que você realmente pegue aí a sua tacinha. É isso mesmo. É quarta-feira, 13 horas, mas para brindar a vida não tem tempo, não tem dia e não tem hora. Não é isso mesmo, gente querida? Talvez a gente fale de vinho por aqui. Talvez a gente fale de presença, de encontros, de reencontros, de movimentos. Talvez o vinho seja apenas uma ponte para trazer aquilo que é essencial. É sobre essa travessia que nós conversaremos hoje, porque aqui no Metamorfose nós aprofundamos os movimentos sistêmicos e, claro, para você que adora uma conversa sistêmica, eu vou pedir para você apoiar o nosso canal e já passar aquele aviãozinho para quem gosta daquele bate-papo gostoso e que traz, com certeza, muitas informações, não somente da vida cotidiana, mas com um aprofundamento sistêmico, metodológico, epistemológico das constelações sistêmicas de Bert Hellinger. E para dar mais charme a este nosso encontro, eu convido aqui agora para gente essa pessoa maravilhosa, Gabriel Gomes, 31 anos, é formado em publicidade e propaganda, empreendedor e apaixonado pelo universo dos vinhos. Em 2019, o Gabriel deu início à sua trajetória à frente da Serafim Adega, onde descobriu que sua maior paixão vai muito além dos negócios. Está em conectar pessoas, construir relacionamentos e proporcionar experiências marcantes. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Aliás, você que está me dando as boas-vindas, não é verdade? A casa é sua. Gente, que felicidade, que honra recebê-la aqui na minha casa, no meu espaço e no meu íntimo, né? Que é esse jardim que é maravilhoso, com essa vista fantástica, para a gente bater um papo sobre constelação, sobre vinho, sobre momentos e para brindar essa conexão Ai, que que é o mundo dos delícia! vinhos. Que Então, nada melhor do que a gente delícia! começar com um vinho Vamos super fazer um refrescante. brinde à vida, um brinde ao movimento da força dessa natureza que nos recebe, desse sol gostoso que nos aquece. Se vocês pudessem estar aqui, gente, para sentir o perfume dessa taça. Gabriel, me conte uma coisa. Olha isso. Eu sei que você não vende vinhos, você fornece experiências, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória pra gente. Eu vou Vamos lá. degustar, vamos degustar. Eu acho que assim como a constelação e a metamorfose que é a vida, a minha história se resume a essa metamorfose ambulante, né? Em 2019 a gente inaugura como cafeteria, em 2020 a pandemia se estoura no Brasil e de lá para cá é um processo de reinvenção e reconexão comigo e com o mundo dos vinhos, né? Eu descobri o mundo dos vinhos em 2020 precisando me reinventar, com todos os comércios fechados, e é quando também o vinho entra na minha vida e também na forma de geral do brasileiro, quando o brasileiro está em casa e precisava fugir daquela loucura que era a pandemia, né? E daí para lá, para cá, é só desenvolvendo, entendendo essa conexão que o vinho traz, porque o vinho é muito mais do que uma garrafa, né? Ele é uma história engarrafada, que eu costumo dizer com o meu cliente. Então ele traz toda uma tradição, uma história, seja de uma vinícola, seja de uma importadora, que também começou há anos atrás, ou que começou agora há pouco também, está entendendo essa coisa fantástica que é o Essa mundo dos vinhos. dinâmica, né? Você me traz aí a fala
que o vinho, ele é uma história engarrafada. Isso é muito poético, né? Sim. E faz com que a gente realmente mergulhe neste lugar. Muitas histórias ficam engarrafadas, né, Gabriel? A gente percebe, enquanto terapeuta, como as pessoas têm dificuldades, muitas vezes, de abrir a rolha e permitir que algo se coloque à mostra, né? Você acredita que o vinho ele possibilita esse movimento, essa leveza? Eu falo que assim, o vinho para mim é essa conexão e é esse momento de relaxamento. Então, como eu sempre costumo dizer que o vinho é uma bebida viva. Então, além de trazer toda essa história, ele entra na sua casa, ele entra no seu íntimo também. Então, se você está em um momento bom, se você está em um momento bacana, o vinho só vai complementar. Então, ele vai ser o melhor vinho com a melhor experiência para a sua vida. Caso contrário, em um dia ruim, com uma companhia não legal, aquele mesmo vinho pode avinagrar. Ele pode ser uma experiência não tão prazerosa. Então, essa bebida viva te traz esse movimento, seja benéfico ou não, para a taça e para a vida. É impressionante isso que você está me trazendo, porque eu acho que você estava em um evento que a gente promoveu também, que a gente constelou o vinho. Você se lembra desse Lembro, movimento? sim, lembro. Gente, foi algo tão interessante. E ontem, inclusive, eu ensinei o pessoal que faz parte do Clube da Constelação a fazer esse processo. Por quê? Porque o vinho, ele muda o paladar de acordo com aquilo que você manifesta na sua taça. Então, quando a gente faz um brinde, você está brindando realmente ao movimento da vida ou simplesmente é uma praxis social e elegante? Como é importante a gente entender a diferença daquilo que é essencial e aquilo que é fundamental, não é? Muitas vezes a gente celebra, Gabriel, de uma forma que você somente quer ser visto, se sentir reconhecido. Com certeza você também percebe esse movimento dentro desse contexto, né? Mas existe também aquele momento que as pessoas realmente se entregam genuinamente para um brinde, que é o movimento da vida, né? Me conta um pouco dessa sua experiência de servir, ser mediador de histórias, como você mesmo disse, que cada garrafa ela ganha uma história, as rolhas vão ficando, não é? Conta pra gente um pouquinho dessas suas experiências, e eu acredito que elas começam realmente aí no seu coração, não é? Porque para você ter esse olhar fino, este olhar, de cuidado, com certeza você passou por muitas experiências, não é verdade? Você me questionando e falando isso me traz à memória, eu acho que é isso, né? O vinho, ele é um olhar para o outro também, mas primeiro eu precisei olhar para mim. Então, quando você inicia esse processo de cura, talvez você também se abre e se dispõe para olhar para o outro. Desenho mais isso trazendo para o Serafim Adega, quando o cliente chega na loja, a primeira pergunta, talvez, a mais clássica, seria: qual é o melhor vinho que você tem? E nesse momento que eu olho para o outro e pergunto: o que você gosta? O que é bom para mim não é bom para você, e isso eu tenho certeza que na maioria dos casos são assim. Então não adianta eu querer desenhar, brincar e querer vender o vinho mais caro, ou talvez o melhor vinho na minha concepção, sem olhar para você e dizer o que você quer, qual é a experiência que você quer. Porque a partir daí a gente também consegue criar essa conexão com o cliente de que, olha, é um vinho para quê? Então você vai harmonizar, você vai celebrar, você vai brindar. Como é que a gente vai construir essa sua experiência de vinho? Então a gente sai dessa concepção de uma garrafa e a gente leva a história e leva um momento, leva a melhor harmonização, leva a melhor experiência para o pós-venda, para depois da loja. E eu acho bem, bem fantástico. Muito fantástico, porque você traz algo aqui que é muito, muito importante. O que você gosta? O que eu quero e o que eu não quero, não é?
como nós temos dificuldades de saber o que é simples da vida. Porque o que é a vida? A vida é, se nós todos acordássemos e soubéssemos o que eu quero e o que eu não quero, muitos movimentos não teriam sido reorganizados da forma que, de alguma forma, tenha sido, não é? O que eu quero e o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso pode, isso não pode. Talvez a gente tenha uma dificuldade de lidar com as limitações dos processos da nossa vida. E isso, sabe, Gabriel, a gente começa a entender esses processos de limites, de movimentos, de merecer os processos da vida na nossa infância, né? E às vezes a gente pensa assim que a infância é um lugar que ela passa e aí ela fica adormecida. E na verdade, a gente precisa da nossa criança viva até para fazer boas escolhas, não é? Escolher o que eu quero, me responsabilizar pelas minhas escolhas, já é um movimento adulto. Mas o movimento da escolha, a leveza, a flexibilidade, a alegria de se fazer um brinde, o olhar nos olhos dos outros, porque quando a gente brinda, a gente olha no olho, não é verdade? Exatamente. Não é? Então, como que você brinda? Você consegue olhar nos olhos dos outros? Quando você comunica com alguém, você olha nos olhos dos outros, você permite que o outro possa ver a tua essência, aquilo que fundamenta realmente os seus processos da vida? Será que você está precisando tomar um vinho para deixar isso um pouco mais leve, né? Me fala aqui, Gabriel, essa história de deixar as coisas mais leve, equilibrada, e no vinho a gente fala a harmonização. O que é harmonizar um vinho? Conta para o pessoal. Vamos lá. A harmonização é uma brincadeira, vamos dizer assim, que requer uma conversa e um movimento uníssono. Então, quando a gente fala de um vinho com algum prato, você vai degustar o prato e logo em seguida mesmo tomar o vinho. E ali a conversa e a dança e a valsa da harmonização requer que nada apareça mais do que o outro. Quando algo está errado sistemicamente, Olha, a harmonização não vai funcionar. Então, quando o prato que você escolheu para o vinho não combina e nessa dança a valsa está errada, a harmonização não vai funcionar. Algo vai brigar ali e dizer, eu quero aparecer mais. Então, a harmonização quero uma dança aí bem completa, vamos dizer assim. vocês estão entendendo que a prosa aqui não é sobre vinhos, não é? Vocês estão entendendo que aqui a gente não está falando sobre rótulos, sobre adegas, nós estamos falando sobre movimentos da vida. Se algo se sobressai, algo se desarmoniza. É isso, Gabriel? Exatamente. E para a gente harmonizar os processos da nossa vida dentro da sistêmica, e quem nos acompanha aqui sabe muito bem como que isso funciona, né, gente? Às vezes as pessoas falam assim: lá vem ela falar do pai e da mãe, mas não tem outro jeito, porque é eles que nos trouxeram a vida, não é? Exatamente. É eles que chegam com essa força ancestral, e a gente vai falar que esse vinho também tem essa raiz ancestral em todas as culturas, não é, Gabriel? A gente tem, por exemplo, né, a grande produção de vinhos no Brasil, trazido para o Brasil de uma ancestralidade muito europeia. Então, você imagina quando a gente fala de um vinho tinto, de uma história engarrafada, de uma família que atravessa o Atlântico, fugido de guerras e precisa se reinventar no Brasil. Imagina a força sistêmica que se tem que fazer para chegar aqui. Assim como na constelação, a força do nascimento e da gestação é gigante. Para essa garrafa chegar aqui, houveram muitos pares e ancestrais para a gente poder desfrutar disso em 2026. Quantos mares singrados, quantas lutas travadas, o abandono da outra banda da família que fica do outro lado do mar, não é? A família que chega e precisa se reestruturar, se reequilibrar. Realmente é uma história muito forte. Vocês já pensaram, gente, que ao abrir uma garrafa, vocês estão abrindo uma história
a história de quem pisou a uva, a história de quem plantou, as mãos que colheram, as pessoas que enalteceram, o enólogo, o dono da adega, né. Existe toda assim como o café também, né, Gabriel? Exatamente, exatamente. Vem trazendo esses movimentos de história. E nós aqui no sul de Minas, eu acho que a gente traz essa cultura enraizada de uma forma muito positiva, não é? Porque muitos de nós somos descendentes dessas histórias europeias, né? A minha avó é portuguesa, o meu pai veio de descendentes espanhóis, o Chile, e de repente você cai nesse lugar de olhar para todas essas culturas, essa pluralidade, e que todas elas sempre têm o vinho como algo comum entre elas, para celebrar algo importante dos processos de cada cultura, né. Falando ainda mais do sul de Minas e com a questão do vinho, eu acho bacana a gente falar sobre, talvez ressignificar e sobre a constelação, porque no sul de Minas a gente tem uma poda invertida, que a gente chama tecnicamente, ou a dupla poda. Quando a gente fala que o ciclo natural da vida e da planta da videira é um, e pro microclima da região sul de Minas, a gente inverte esse ciclo para que possa então surgir a vida, para que a videira possa então florescer. Então, por exemplo, quando no sul a gente tem a colheita em janeiro, aqui agora acontece a colheita da uva. Graças a talvez um olhar sistêmico de alguém na Itália, em uma microrregião, de falar: poxa, como é que a gente faz para essa uva florescer? Como é que a gente traz para a vida para a gente se curar e reflorescer? E talvez, Gabriel, seja a pessoa que estivesse mais conectado à natureza, que tivesse observado a natureza. Quão é importante entendermos que é possível fazer diferente, gente, não é? Olha só, se em uma dada região a poda é feita numa determinada época e aqui ela foi observada, foi feita de outra forma e ainda assim teve excelentes resultados, vamos trazer essa metáfora para a nossa vida. O que é possível ser feito de diferente? E nem por isso é maior ou melhor, porque é uva, é natureza, é produto e chega às nossas mesas da mesma forma, não é? É honrar talvez o legado da mesma maneira. Honrar da mesma maneira. Gente, mas conversar com quem? Com quem é amante da constelação, a gente fala assim: vou deixar esse cara falar sozinho aqui, porque é bom demais a Eu te conta. adoro, adoro. Não é, Gabriel? Que Fantástico. maravilhoso isso, gente, porque quando a gente gosta das teorias sistêmicas de Bert Hellinger, quando a gente se coloca disponível a viver as ordens ocultas que organizam a vida, que é a ordem do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre as trocas, que é disso aqui que o Gabriel está falando, não tem jeito da gente viver a nossa vida sem se colocar diante disso e falar: é assim que funciona, né, Gabriel? Exatamente. E assim, a gente se depara com histórias fantásticas quando a gente se dispõe a ouvir, a sair, né? Quando a gente, ainda talvez em processo de cura e de redescobrimento, a gente encontra o outro e vê o outro, né? Com histórias fantásticas, por exemplo, com uma cliente de vinhos que ia se casar, então a gente está falando de um momento de celebração de vida e de um produto onde a vinícola, também do sul de Minas, a Casa Geraldo, em um momento de luto, lançou um espumante para honrar a história da mãe, da matriarca. E esse espumante sai de um momento de luto, de um momento talvez que a gente possa ressignificar de vida, porque não há vida se não tem a morte, e você leva essa história, que talvez em um olhar crítico seria de morte, para uma história de vida. Então imagine quantas histórias a gente fala de um produto, de uma família, de um legado, que ele é transmitido para outra família também, assim, fica, poxa vida, e quando eu falo
Vinho, Serafim Adega, Gabriel, a gente talvez fale muito mais realmente de experiência, de algo além do que transparece, de algo além do que é a gente mesmo realmente, do que a gente está nesse momento. E às vezes a gente pensa que os grandes empreendimentos de grandiosas adegas, produtoras, estão mais no sul do país, mas nós temos aqui no interior de Minas a cidade de Andradas, Casa Geraldo, que Exatamente. é um primor, o movimento da fabricação de vinhos, né? Eu tive a honra de conhecer também. E é isso, é honrar aquela raiz, e você até fala assim: "Nossa, parece que aqui é filha daquela", não é? Você tem essa Exatamente, sensação quando exatamente, você entra, né? exatamente. E aí você vai em adegas menorzinhas, produtoras, você olha e fala, aí você vê aquele senhor, né, que tem aquele conhecimento da terra, que sabe a maturação e entende ali, que você fica assim horas observando o conhecimento de vida que essas pessoas tratam a própria natureza, né. E assim, a gente fala tecnicamente de enólogo, que é quem é responsável pela parte de dar a característica pessoal dele para o vinho, e o sommelier que entende depois durante o pós-venda, a não ser somente eu. Mas você imagina que possivelmente, provavelmente, o proprietário chega ali na planta, e aí? O que E que aí? você quer dizer para mim? A gente tem vinícolas, por exemplo, que passam nas raízes sons e músicas clássicas. A gente tem adegas que fazem degustação com música, e você pode experimentar o mesmo vinho com rock, que talvez não vai ser legal, um rock pesadão, mas talvez com uma música clássica, e aí também é gosto pessoal, e você vai entender que, opa, realmente a gente está falando de uma bebida viva. Vibração, Exato. porque ela toma a vibração, a música. Eu tenho uma musicista em casa que está ali no cantinho, né, Helena, 15 anos, ela fala: "Mãe, tudo é música no universo", né. Então você degustar um vinho ao som de um rock significa que você talvez tenha um perfil mais acelerado, mais despojado, mais voltado para a liberdade, não é? E você, ao ouvir uma música clássica, você é alguém que esteja mais introspectivo com os processos de entender a vida. Não tem nada de errado entre um e outro, são apenas escolhas, né? E o que a gente precisa fazer é fazer as próprias escolhas, é nos responsabilizarmos por elas. Eu posso escolher o tinto ou o rosé, mas eu vou me responsabilizar por aquele movimento, né, Gabriel? Exatamente. Exatamente. Uma história que tenha te marcado no decorrer aí das suas experiências? Eu acho que talvez algo que aconteceu ontem que foge assim essa concepção de eu estou em um evento e estou aqui servindo vinho ao Léo, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala também de empreendedorismo, e ontem eu estava participando de um lançamento de uma linha infantil de uma cliente, e quando ela conta a história dela, na verdade, aquilo foi mais aí do meu campo de entender que, putz, 7 anos de resiliência de Serafim Adega na cidade. No caso dela, 4 anos de GC Company, que tem uma linha de cosméticos e cabelos e afins, e você fala, gente, a gente luta e trabalha para isso, entender que esse movimento, quando as pessoas também nos convidam para servir o vinho, que cruamente seria isso, na verdade, vocês sendo chamado para esse campo energético de levar para quem está ali essa noite dessa experiência de um lançamento, de amigos, de famílias. Então, eu acho que levar essa experiência para o cliente mostra muito aquilo que é o padrão de vida meu e do Serafim Adega mesmo. Conectar-se, se reconectar e conectar com pessoas fantásticas. Então é sair desse mundo só meu íntimo, que eu tenho algumas pessoas como você está hoje nesse movimento, e ir para fora e entender que a vida é fantástica, e levar essa experiência, trazer essa ancestralidade dessas famílias que até chegar nessa garrafa de vinho que foi escolhido para o evento. Eu acho que isso é fantástico, mostra o
que é o trabalho para mim, o que é o Serafim Adega. A força, né, a força. Porque as pessoas muitas vezes enxergam o final, mas não compreende que existe um processo, né, Gabriel, para que você hoje esteja à frente de um evento que eu quero muito que você convide as pessoas que estão aqui nos assistindo, um evento maravilhoso, com um nome ainda mais fantástico, que nos convida realmente a olhar para isso com muito charme, não é. Conta um pouquinho pra gente deste evento, Gabriel. Olha, a gente está aqui já na eminência do Festival de Vinhos Tá cheio de Espumantes, caixas né? aqui, gente, tá cheio de caixas, tá cheio de produtos. Nós aqui, ó, o Gabriel chegou aqui, arrumou um canto maravilhoso para nós, mas em volta aqui, ó. Eu já cheguei recebendo falando, Sandra, a poesia no caos, então esse caos aqui vai ser organizado. Mas, gente, o Festival de Vinhos Espumantes de Varginha, a Safra dos Sentidos, diz muito sobre mim e esse momento de vida. Dia 8 de agosto, a Fly House vai se tornar, a partir das 19h30, um marco, não só para mim, mas para as pessoas que estão dispostas a participar desse momento. Quando eu falo que é uma noite pensada e idealizada para levar para as pessoas uma experiência riquíssima dentre mais de 50 rótulos, dentre vinhos, espumantes, cerveja, cachaça, café especial, onde as pessoas e os produtores, sommeliers ou responsáveis que estão à frente da venda desse produto vai estar cara a cara, frente a frente. Com essas pessoas e apresentando esses rótulos, apresentando as histórias, né? Por exemplo, eu falo sempre que o proprietário da cachaçaria vai estar aí falando sobre a produção dele, sobre o que é a cachaça, dele. sobre o que é aquilo, o que aquilo representa para ele. Então, além de tudo, é um momento de conexão de pessoas. Para mim, mais do que isso, conexão de almas, onde as pessoas estarão numa noite dispostas a se conectarem com outros e trazer o que é o mundo dos vinhos, entender, nossa, você gostou, você não gostou, Eu falo que com muita gratidão e o coração muito agradecido que tem pessoas vindo de Belo Horizonte, pessoas vindo de Três Pontas, Três Corações, clientes novos de 18, 19 anos que estão dispostos a participar desse mundo fantástico e de gaiato, vamos dizer assim, cai em um momento meu de vida de degustação de vinhos de 300, 400 reais, que quer dizer que seja melhor do que o de 80 reais, aí ele que vai entender, porque é o que ele gosta e o que ele quer para a vida. Mas vai estar no momento e no ambiente todo preparado para isso, para entender que o vinho de 300 reais, talvez o trabalho dele é de descansar ali junto com o trabalho de enólogos de 24 meses em barrica de carvalho, por exemplo. Entender, poxa, o peso que tem, a história que carrega, os 24 meses na cave ali, o que traz para esse vinho? O que ele reflete nesse vinho? Então, assim, é um momento de experiências fantásticas e de parceiros que, assim como eu falo, que não é só o Gabriel, é o junto, A gente tem o Clube do Pão, tem as massas artesanais com a Raviá, que também, quando eu comentei com ela, eu falei, vamos fazer? Ela, vamos. É o maior desafio da minha vida, servir 200 pessoas. Então, eu falei para ela, tamo junto. É o maior desafio também de servir a 200 pessoas esse evento. Então, assim, é um momento onde todos, vão aparecer e a força de um todo, não só do Serafim Adega, vai se unir nessa valsa que é o Festival de Vinhos Espumantes de Varginha. Gente, a gente não pode perder esse movimento, não é verdade? Olha isso, né? E assim, Gabriel, você é um menino jovem, uma pessoa jovem, com muitas experiências, e você me fala que é um novo momento da sua vida. E foi a partir deste despertar, desse novo momento, que você fala: não, eu preciso dar um novo passo. Vou trazer um festival, vou trazer um encontro, eu vou juntar pessoas, eu vou reorganizar isso. Como que foi essa virada de chave? Sandra, eu costumo dizer assim que a gente vem de aprendizados na escola e afins e assim, a gente sempre é ensinado e sempre colocado em aprendizados que é nos trazido também de, olha, a vida é assim, você nasce, cresce, envelhece, casa, você para, tem filhos, parará, parará, e você almeja a autorrealização. E aí eu sempre me questionei o que é a autorrealização. O que é o Serafim Adega, depois de 7 anos que a gente vai completar esse ano?
E eu entendi que, assim, eu cheguei a um nível de estabilidade que momentaneamente estava legal e confortável para mim. E aí? Eu tenho 31 anos de idade, acabou? O E que aí fazer? eu fui caçar novos desafios e talvez seja isso que a gente deveria olhar para a vida. O Gabriel de 18 anos já não existe mais, mas eu olho para ele e com respeito, Acolhimento, bons exatamente, olhos. e falo que com 31 anos é assim. Com 50 anos eu vou olhar para o Gabriel de 30 anos e vai ser outro desafio. Senão a vida talvez para mim, Gabriel de Paula Gomes, não teria sentido. Então o sentido é em sempre, não de um jeito totalmente de cobrança, mas é entender, e agora? A que ponto eu cheguei na minha vida? Porque, trazendo outra metáfora, já que a gente está num jardim, a gente sempre imagina que a grama do vizinho é muito mais verde. Mas aonde que está o Gabriel de 18 anos? Quem é esse Gabriel de 31 anos? Essa potência que eu acredito muito. Então eu olhando para mim, eu sei que olhando para o espelho eu evolui muito, mas e de agora para frente? Então talvez esse olhar de cuidado e de carinho, mas essa exigência saudável de entender a safra dos sentidos. É o que faz sentido para mim. Sinta o que você sente, não é? Agora me diga uma coisa, você é qual filho na ordem de chegada do seu pai? Eu sou o quarto O filho. quarto filho. É, gente, vocês viram a narrativa da força do quarto filho? É a força da transformação, é do empreender. São verdadeiros tubarões, sabia, Gabriel? É aqueles que falam assim: "Farinha tá pouca, meu pirão vai sair primeiro". Vai sobrar pirão para os outros? Vai. Então, primeiro, quarto e sétimo filho, é essa potência, é essa força, é essa vida. Por quê? São pessoas que transformam o movimento e não se colocam disponíveis a esperar pelo acaso, né. Só que isso tem um preço, né. Exatamente. Qual foi o preço? Olha, foi de muita abdicação. É, Foi é. mas eu acho que assim, quando a gente olha pra gente e constelação, gente, constelação eu acho que a terapia e cuidar da gente é olhar para si e olhar com carinho, mas também entender por que e como a gente se transformou e chegou aonde a gente chegou, falar, é daqui para frente sou eu. Este é o preço. O preço de acolher aquilo que foi, do jeito que foi, da maneira que você soube fazer aos 18, aos 7, e olhar para o movimento e entender que a vida flui no agora, não é, Gabriel? Você sabe que eu fico pensando muito, porque quando a gente recebe as pessoas para um atendimento sistêmico em constelação, as pessoas estão muito fora do lugar, né? E muitas vezes elas buscam inclusive a bebida de uma forma errada, errônea, para se colocar no lugar, né. Estarmos no lugar não é um movimento simples, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas estão, e isso várias vezes acontecem comigo, com muitas outras pessoas. Muitas vezes a gente está no passado ou no futuro. Passado e futuro são movimentos que têm um inquilino que é muito perigoso, que é o nosso ego, né. E o aqui e o agora, ele é totalmente desprovido de ego. Nós estamos aqui, no agora. Tinha gente muito preocupado, gente, com o sol que vai bater aqui no nosso rosto, e a gente está aqui achando esse lindo sol aparecer, né. "Ai, mas se bater a mãozinha e a taça cair", não, mas se cair tá tudo bem, a gente cata e traz ela de volta. Então, o aqui e o agora, ele é totalmente desprovido de ego, mas ele traz a verdade. Aquilo que é verdadeiro para nós, aquilo que realmente é essencial para a nossa vida. Claro que nós tomamos o passado como uma raiz forte que nos trouxe a vida, da mesma forma das raízes das videiras, que faz com que elas floresçam e traz para a gente o fruto mais delicioso e saboroso. Mas também precisamos honrar o nosso aqui. E é neste aqui que a gente precisa, conforme o Gabriel colocou para gente, bom, já está bom, e o que eu faço agora?
para que lado eu vou, né? E às vezes as pessoas acreditam, Gabriel, que tem que dar assim um passo quântico, algo muito grandioso e que tem que ter muito esforço, né? E na hora que você me fala que você convida esses parceiros, eles falam: "Vamos embora, vamos junto". A vida, ela é feita de uma forma leve, contemplativa, as coisas fluem. A partir do momento que começa a esforçar, a coisa precisa ser revista, não é isso? E Sandra, você falando aqui, passa aquele filme da história do Gabriel chegando na constelação e terminando a constelação, você dizendo assim, você estava disposto. Quando eu deixo a preocupação do festival de lado e me entrego para o que eu estou disposto, porque lembra que a gente também conversa sobre isso, é estar disposto. O movimento acontece de uma forma tão maravilhosa e fantástica que as pessoas que chegam, sem nem mesmo eu conhecer, sem tatear, que é o que eu gosto, que é como um bom comerciante publicitário e tudo mais, eu chego numa semana de ápice de vendas, de ingressos e tudo mais, eu entendo e falo, gente, o que está acontecendo? Que delícia! E a gente, pera, mas eu queria isso. Então, assim, quando eu estou numa tranquilidade e uma ansiedade boa de entender que o festival acontece semana que vem, o que eu consigo resolver no aqui e agora, para que o futuro aconteça tranquilo e da forma mais maravilhosa possível. Não adianta eu criar uma ansiedade ou achar que 2 horas da manhã eu preciso resolver alguma demanda que eu não vou conseguir. Estou disponível a empreender? Estou disponível a receber colaboradores? Nós estávamos conversando agora há pouco. Os cozinheiros que estão chegando, né? Gabriel está disponível para receber aquilo que é diferente do movimento que ele cotidianamente está acostumado a fazer. Então, estamos nós disponíveis a receber o diferente em nós para darmos um passo para o mais? Talvez essa seja uma pergunta que a gente possa internalizar, né, Gabriel? Eu também gosto muito de fugir do convencional quando eu falo de rótulos e vinhos também, porque eu acho que de fato é isso. O tradicional sempre está disposto, está posto. E após isso, eu tenho os vinhos tradicionais e a experiência além disso. Como é que eu vou me conectar e como é que eu vou trazer o cliente para falar, vamos fugir um pouquinho desse convencional? Você já conhece? Né? No mundo dos vinhos, a rainha das uvas e talvez o respeito à Cabernet Sauvignon, mas e fora dessa Cabernet Sauvignon? Quantas infinidades, Sandra, a gente não teria vidas mais para experimentar o que tem de rótulo sendo lançado hoje em dia, por exemplo. Por que não fugir um pouco do óbvio? Por que não experienciar algo novo? Eu acho. Você sente que as pessoas têm essa dificuldade? Por exemplo, na escolha, é sempre a mesma garrafa? As pessoas têm essa abertura ou você percebe que eles têm mais resistência? Como que é isso? Talvez por eu ter um estilo de atendimento e de loja onde eu tenho os rótulos clássicos, mas eu fujo sempre do comum. Mas eu recebo gente bem indisposta, talvez, a experimentar, e porque também a gente tem alguns rótulos que são muito afamados e que as pessoas ainda trazem consigo aquela bagagem de esse é o melhor, esse eu preciso em tempos de relações líquidas e de redes sociais, esse precisa estar na minha mesa, esse tem que. Quando a gente descobre que a gente não tem que nada, a gente se abre para um novo e para um mundo fantástico. Então eu tenho fidelizado muito esses clientes, essas pessoas comigo. Então assim, hoje eu trago mais esses clientes para dentro da loja, esse movimento que acontece organicamente. Então talvez o ápice da safra do sentido seja isso. Eu não tenho nada do convencional e do comum ou do que está posto e dito para que as pessoas... Público jovem, hoje, como que tá essa... Porque quando a gente fala de vinho, a gente sempre imagina alguém mais já experiente, não é verdade? Aquela pessoa que sabe impostar bem uma taça. Como que está esse público jovem chegando? Porque você já falou que está tendo aí um público bem diferenciado nesse movimento, né? Eu acho bacana porque, assim, o vinho, a concepção de talvez a gente ter tomado errado ou ter iniciado por um vinho suave e dizer que não é vinho, um vinho suave, mas é vinho com adição de açúcar, mas é vinho. São essas pessoas
talvez que já estão no reencontro de si agora, mais jovem. Porque eu falo que eu fui amadurecer e entender quando eu fui procurar por mim com 25 anos, com 27 anos, talvez. Então, talvez essa geração esteja à procura de si mais cedo e à procura dessas experiências. Então, assim, para mim, um dos ápices é realmente chegar, gente, 18, 19 anos, que talvez a gente não viria interessada em vinhos ou interessadas nessa experiência de uma safra dos sentidos, entender que acho que eu quero isso para minha vida. Eu acho que eu sou disposto a esse movimento. Olha que lindo, gente. E aqui a gente deixa bem claro que não é uma apologia ao consumo do álcool, mas sim vivenciar uma experiência, não é, Gabriel? Exatamente. Isso é Acho muito importante a gente que falar. quando você comenta sobre a pessoa ir para o mundo do álcool para se encontrar, eu talvez traria também para a experiência de uma fuga da realidade. Porque quando eu entendo que realmente o Gabriel de 18 anos não seria diferente, ele passaria por tudo aquilo, é talvez a gente com o desejo errôneo de, poxa vida, eu podia ter essa mentalidade aos 18, bobinhos, como diz Sandro Sani, não adiantaria de nada. Eu brinco muito com a minha melhor amiga que, gente, podia vir um manual de instrução? A gente leria, Sandra? Não, nós não leríamos porque não existe a receita do bolo, não é? Porque mesmo que se tivesse, nós somos únicos, não é? Nós somos únicos, genuinamente harmonizados por um universo que eu falo, nós somos pó de estrela, dente de tubarão, né, caco de grama, pedaços de pedra, nós somos a explosão da vida em potencial. E quando a gente fala que aqui a gente não está falando só de vinho, mas estamos sim evidenciando o processo de brindarmos a vida em potencial que chega para nós através dos nossos pais, sim. Hoje pela manhã eu acordei com uma mensagem de uma pessoa inclusive muito querida, e ela me trazendo uma narrativa sobre a mãe, a decepção desta pessoa em relação à mãe. Ela usa um termo, assim, muito pejorativo em relação a essa mãe. Mas o que que acontece, Gabriel? As pessoas, quando a gente fala de pai e mãe, nós não estamos falando da figura do pai e da mãe. Porque quando a gente fala desta figura, geralmente a gente entra no comportamento dessas figuras. Mas quando a constelação fala de um pai e de uma mãe ancestral, é realmente essa força da vida que chegou para nós. O pai é quem engravida, a mãe é quem gesta, e nós somos o sim de duas células que transforma-se numa explosão de vida para que a vida realmente flua e para que a gente chegue. Gente, é a raiz da videira e a uva. Agora, o lugar que essa uva vai estar, ela pode ficar agarradinha. Caiu, amadureceu, caiu pertinho da raiz e lá ficou. Ou ela pode seguir o caminho dela, viver outras experiências, ser transformada, forjada, não é? Porque a uva, ela é pisoteada, ela é amassada, ela é maturada. Existe um tempo, né, Gabriel? Ela pode ficar dormente, descansada por 12, 24, 36 meses e tá tudo bem. 36 meses adormecida, não é? Agora, e se adianta este processo? O que que acontece? Aí a gente estraga o vinho, a gente tem um vinho avinagrado. Temos, por exemplo, uma região clássica de Montalcino na Itália, que tem um dos rótulos mais clássicos, tradicionais e com valor agregado maior, Uhum, que é um Brunello de Montalcino, por exemplo, que é um dos rótulos mais afamados, que hoje eu tenho a R$ 900 aqui na loja, por exemplo. uhum. E se ele passa um pouco da legislação e da exigência, ele vira um vinho rosso de Montalcino que é mais barato. Ele perdeu toda a qualidade e o glamour dele por causa disso. O que eu quero trazer, não adiante os processos, não adiante os movimentos da alma, gente. A alma é lenta e ela sabe o caminho, assim como a uva
sabe, os processos de maturação, fermentação, nós também temos os nossos tempos, né, Gabriel? Exatamente. O tempo de estar no aqui e no agora, né? E dia 8/8 nós estaremos juntos onde? No Festival de Vinhos e Espumantes de Varginha, que aqui também a gente faz, quem sabe faz ao vivo, convite especial, convite especial para Sandra Ossando, porque ela vai participar desse movimento fantástico linda, também. Com muita honra eu recebo. Olha, algo inesquecível está sendo preparado. Festival de Vinhos e Espumantes de Varginha, a Safra dos Sentidos. Que data linda que você escolheu, 8/8. E também foi algo inesperado, porque era uma data que eu não esperava realmente e que aconteceu. O universo mandou, eu abracei, aceitei, está chegando. Conspirou. Exatamente. O universo conspirou, porque o universo favorece quem não desfavorece ninguém, né? Está disposto. Porque nós estamos aqui disponíveis para receber o mais. Estar disponível é realmente se colocar naquele lugar de, no meu sistema, nas minhas raízes, eu sou pequeno. Recebo a força, tomo desta força. Gabriel fala aqui comigo tão carinhosamente que a mãe o ajuda, né, Gabriel? É Conta a minha um pouco potência, disso, a minha porque potência. inclusive nós vamos mandar um beijo para ela, né? Porque ela disse que ia parar tudo para nos assistir. Tá assistindo, beijo, mãe, te amo. Eu acho que, assim, honrar também um legado e ancestralidade. Minha avó que faleceu no final do ano passado e eu vejo muito dela na minha mãe e vejo da minha mãe muito em mim também. E eu acho que é trazer isso, né, da constelação quando a gente fala de prosperidade, de dinheiro e afins, quando eu tive esse olhar para minha mãe da potência e da força que ela tem, tudo aconteceu tão mais naturalmente. E eu acho que talvez como forma de honrar esse legado, ela sempre está comigo, dentro do disponível, dentro do possível. E eu brinco que eu crio a doideira, ela vai junto, a gente o dia todo é Reels do Instagram, é o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer. Hoje eu tenho reunião com ela para alinhar os últimos detalhes. Inclusive, dê o seu arroba para o pessoal de casa. Ó, @serafim.adega, lá vocês vão conhecer todo esse trabalho fantástico, tudo sobre o festival ainda, que tem os últimos dos últimos ingressos disponíveis para essa experiência. Gente, corra. É verdade, viu, gente? Aqui não é merchan. Corra, porque eu vi a lista. Tá faltando 9 ingressos só, tá? E a minha pretensão é acabar hoje com esses ingressos. Ai, meu Deus, olha aí, ó. Vocês que estão aí de bobeira no almoço, vocês não vão perder um evento desses aqui pertinho da sua casa. Você que está no sul de Minas, venha prestigiar esse momento, um momento que você vai fazer aí muitas relações com muitas pessoas e, claro, degustar toda essa experiência do Gabriel, que tão carinhosamente está trazendo este evento aqui para nossa região, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que já é um sucesso, porque se vocês virem o que está acontecendo aqui nos bastidores, vocês entenderão. Porém, gente, estamos aqui numa quarta-feira, na hora do almoço, né? Gabriel precisa voltar para suas questões e porque eu ficaria aqui mais um tempão eu com também, essa conversa gente. que tá uma delícia. Ainda gente, mais, brindaria, olha, a tarde ainda toda. mais com esse Serafim aqui na mão, né? Qual é esse aqui, Gabriel? Conta pra gente. Olha, esse é um vinho verde, olha. Não, traz mostra. muito sentimento, amo-te. Amo-te, olha que coisa linda. Bem refrescante, bem jovial. Olha que é para brindar esse momento que é para ser leve, como a vida tem que ser leve. Então nós vamos finalizar o nosso encontro com essa leveza, com esse vinho verde e com um brinde, olhando nos olhos, para a gente ter aquela gratidão de estarmos aqui neste momento e com vocês aí juntinho da gente. Eu espero que de alguma forma a gente tenha chego no coração de vocês e que em breve a gente se encontre novamente aqui no Metamorfose. Continue seguindo os nossos arrobas, @serafim.adega, Sandra.ossani, e vem com a gente porque aqui tem tintim. Tintim, Gabriel. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço.